Então, boa Então, noite a todas e a todos novamente. buenas Vamos dar noches a todas y a início todos. ao nosso Vamos estudo a da semana comenzar do con el livro A Fuga estudio de esta dos semana, Monges Bom. el estudio, Iniciamos la lectura del nos libro conectando de aqui la no huida de momento los monjes Monk presente. o el vuelo de los monjes Monk. Y vamos a empezar Este é um ciclo de conectándonos estudos con el que momento presente, foi aspirado ou incentivado pelo el nosso estudio de este querido libro professor Geshe Dema. es incentivado por nuestro O querido livro indica profesor também Geshe Dema. que há uma aspiração de Sua Santidade Dalai Lama El para libro también habla de que una sua aspiración leitura de ajude su a santidad del preservar Dalai Lama, os ensinamentos da de que su tradição lectura do ayude a Yongu preservar Drumbon, a tradição que la muitos de nós aqui tradición y el praticamos e conocimiento que del muitos de Yundrumbón, nós que es una estamos tradición conhecendo. que nosotros estamos conociendo, que algunos ya la Essa é uma practicaron. tradição milenar do Tibete que passou por inúmeros Es una processos tradición milenaria de perseguição, del Tíbet restauração. que pasó por E o muchos livro, de algum modo, está nos procesos mostrando essa história de de, resiliência. de florecimiento, de persecución, y es un poco lo que vamos Então, é muito leyendo meritório que semana a nós semana. possamos estar criando essa interdependência com este ciclo de estudos. E com Así esta que es muy consciência, meritorio estar generando esta estamos sem interdependencia terra no a momento través de este presente, estudio. Entonces, a gente gera nos sentimos a presentes intenção de que os en este benefícios momento, en que nuestro vêm desses cuerpo, ensinamentos e y dessa aspiramos a interdependência que los beneficios ajude de de alguma nuestro forma estudio a nós ayuden mesmos e a de todos alguna os manera seres a nosotros mismos y que a todos los buscamos seres sair desse ciclo de sofrimento que que é o buscamos salir samsara de ese e círculo de realizar sufrimiento que es el samsara a iluminação, y realizar especialmente a iluminação última, la que iluminación vai inclusive última romper ou busca romper todas as dualidades, inclusive entre que busca as dualidades desarmar entre samsara todas e las nirvana. dualidades, también la dualidad entre samsara y nirvana. Nós tomamos refúgio na linhagem Tomamos do bom, refugio en el linaje nos Bon, seus Budas, em seus en sus mestres, em Budas, suas Dakines, seus Idams. maestros, dakinis y edam. Nós pedimos as bênçãos, as licenças Pedimos e a las proteção, bendiciones, permisos y la protección, não apenas nesse momento aqui de estudos, mas no solo para em este todos os momento de momentos de nossa estudio, vida. sino en todos los momentos. Nós também fazemos uma, uma prática de Guru Yoga, Hacemos también la e práctica de nesta la prática plegaria nós del Guru Yoga, estamos nos conectando com um en la grande cual mestre nos vivo conectamos do Yungun Drumbon, con el mayor maestro Tenzin vivo del Nandak mundo Lompo Nippon, Rinpoche, Tenzin que Namdak completa 100 Rinpoche, anos, agora em 2025, completou 100 anos, y este año, e também é 2025, em comemoração fue el a año en que esse cumplió 100 centenário que nós años, estamos realizando esse estudo y e es también en dedicando conmemoración a su a, cumpleaños número a 100 leitura. que Estamos hacemos dedicando este a vida estudio y esta longa lectura. de Lo Tenzin Nandak Lompo dedicamos Rinpoche, para que é su um dos larga vida, protagonistas do livro. que Sua es a la história é vez relatada em uno de los profundidade protagonistas de aqui este nesta libro. obra, Na Fuga dos Monges Bons. Su historia está relatada Embora nós detalladamente estejamos nos en este conectando libro. com, com Rinpoche, com Tenzin Nandak Lompo Rinpoche, nós entendemos na tradição do bom, assim como Entonces, nas outras tradições do Tibete, das nosotros vamos tradições budistas do entendiendo Tibete, que en os la mestres tradición Bon y realizados, otras os mestres tradiciones iluminados, de Tíbet, eles los maestros iluminados representam a essência da própria iluminação representan a la esencia de la que propia está iluminación, presente em todos os seres realizados. que está presente en todos los Em seres uma instância realizados, última, não há separação nem entre os seres porque iluminados en e instancia nem entre última no nós, hay os seres iluminados. separación entre los seres Todos nós iluminados, entre compartilhamos essa nosotros, los seres no essência iluminados. comum da iluminação, já está presente Todos em nós. O compartimos que nós esa esencia buscamos com común. o Guru Yoga
é esa esencia que buscamos en la práctica a de Guru ajuda Yoga. dos mestres para que nós possamos reconhecer em nós En esta mesmos práctica e pedimos ayuda a experienciar los em nós maestros de mesmos poder reconocer y experimentar essa en nosotros mismos essência iluminada, essa base esa iluminada, esencia iluminada, esa base iluminada, que é a base verdadeira da nossa própria existência. que es Então, la a base de prática de nuestra Guru Yoga é uma existencia. prática La que é a práctica de essência yoga de todos es os una ensinamentos, práctica especialmente do Dzogchen, esencial porque é a en prática todas que las vai nos trazer enseñanzas, na en especial el autorrealização. Dzogchen. Es una práctica que nos E é lleva a la nessa prática, então, a autorrealización. gente visualiza Lompo En Rinpoche esta práctica como a união de visualizamos a todos os Lopon mestres Rinpoche como la iluminados, unión de todos los de maestros todas as iluminados, linhagens. de todos los linajes. Na tradição Bon, nós estamos estudando En la às tradición Bon, segundas-feiras o livro nosotros estamos Maravilhas da Mente estudiando Natural, los e días lá nós luz, estamos el aprendendo libro sobre Maravillas de la Mente Tapiritsa, Natural, que é y um estamos Buda, aprendiendo esta semana um también mestre acerca de iluminado, um Buda Tapiritza, completo, que es un realizado, Buda, un maestro iluminado, que realizado, é o Lama raiz, é o mestre raiz da tradição de Dzogchen, que es el maestro raíz que en é la tradición de a Dzogchen. principal linhagem, principal abordagem, principal ciclo de Es el ensinamentos do Bon, principal que tem no Lompo Rinpoche, no Tenzin Tangka ciclo Lompo Rinpoche, del o Bon, seu sustentador, o sustentador da linhagem, y su sostenedor en das este diferentes momento linhagens do Bon, né? Então nós es podemos Lopon Rinpoche, visualizar Tenzin Nankat Rinpoche. que o Rinpoche, que o mestre, o Entonces Lompo vamos Rinpoche, a visualizar é inseparável de Tapiritsa, que Tenzin é Nankat Lopon inseparável Rinpoche, do Buda Tompa Sherpa, é inseparable inseparável de todos de os Budas de Tapiritza, todas as tradições. inseparable E de ele é Tompa agora, nesse Sherpa momento, y nosso de lama todos los raiz. Budas, de todas las tradiciones. En Então, este nessa momento, nuestro abertura, lama raíz. nós pedimos En suas esta bênçãos apertura, que nosotros chegam pedimos até nós sus bendiciones na forma de uma luz que branca llegan que a sai de sua nosotros en testa, forma de luz que blanca chega à nossa que testa sale por meio da la coroa de parte nossa alta de su cabeça, cabeza y llega e essa luz a nuestra branca coronilla. traz o Y esa luz blanca empoderamento, as nos bênçãos, trae as energias do empoderamiento, corpo iluminado. bendiciones y bendiciones del cuerpo iluminado. Se nós tivermos devoção suficiente, o nosso Tenemos corpo la e todos suficiente os devoción. corpos Nuestro cuerpo passam a y estar, todos los cuerpos, ao receber essa luz branca, completamente al iluminados. recibir esta luz blanca, se vuelven completamente iluminados. Nós podemos reconhecer esse aspecto iluminado do corpo por meio da experiência Podemos da reconocer quietude ese do aspecto próprio corpo. iluminado de nuestro propio cuerpo O a corpo través parado, o de corpo la quietud quieto, de nuestro propio cuerpo. é a Nuestro condição de cuerpo en possibilidade quietud de todos os es una movimentos. condición de posibilidad Então, a de todos los essência do movimientos. movimento é a própria quietude. La esencia del movimiento es la Se propia nós quietud. reconhecermos o nosso corpo quieto, Si parado, reconocemos a nuestro cuerpo quieto nós podemos nos conectar de modo profundo y lo sentimos, nos podemos conectar com essas de bênçãos, manera com essa profunda energia, con com las esse bendiciones, la empoderamento, energía, el empoderamiento. e podemos imaginar que todos os seres Y também podemos estão nesse momento imaginar que recebendo todos essa los mesma seres en luz, este momento reciben esa misma luz, se liberando do sofrimento físico, das liberándose de su doenças. sufrimiento físico, de sus dolencias. Agora nós podemos nos abrir para Ahora recebermos nos abrimos a fala iluminada, para as recibir energias, o las empoderamento, as energías, bênçãos da fala empoderamiento y iluminada bendiciones que del agua chegam até iluminada nós por meio de uma luz que vermelha que llegan sai da hasta nosotros, garganta de Aung San Rinpoche e chega até a nossa una garganta. luz roja que sale de la garganta de Yonsin Rinpoche y llega E hasta la nuestra. toda fala, todo som passa a ser a Y todo expressão da habla, própria todo iluminação. sonido se torna expresión de la propia Nós iluminación. podemos nos conectar com essa experiência da fala iluminada Podemos por meio do conectarnos silêncio. con la experiencia del habla iluminada a través del silencio. A gente pode escutar o silêncio.
Porque o silêncio Podemos sentir y também é a escuchar condição de el silencio. possibilidade para o surgimento El silencio do es próprio som, condición da de própria fala. posibilidad para el surgimiento de los sonidos, É no del habla, silêncio que surge o som, y es del silencio, a é partir no de él, silêncio que se permanece surge el sonido. o som e é no silêncio que o som Y se es en el dissolve. silencio que el sonido pasa y O luego se silêncio está sempre disuelve. presente, El como base silencio, como la da própria quietud, fala. están siempre E o presentes reconhecimento, a experiência en disso la é a base del experiência da habla. iluminação da fala. Y el reconocimiento de ello es la iluminación del habla. A gente pode respirar e descansar na quietude do corpo, no silêncio da fala. Podemos respirar y descansar en la E quietud a del gente pode agora cuerpo, também en el silencio del habla. experienciar e receber as bênçãos da mente Pasar iluminada ahora a recibir por el meio de uma luz empoderamiento y las azul bendiciones de la que mente sai do iluminada coração de a Om través de Sin una luz Rinpoche azul que emana e desde el chega até o nosso corazón coração, de Onsin Rinpoche y llega hasta nuestro trazendo o corazón, empoderamento, as bênçãos, trayendo as energias empoderamiento, bendiciones, energía do aspecto iluminado da nossa própria mente. del aspecto iluminado de nuestra propia mente. E a experiência da iluminação da mente La experiencia se de dá iluminación de la mente na experiência, no se da reconhecimento da en la espaciosidade do experiencia del espaço reconocimiento de la em que os espaciosidad, pensamentos, as atividades mentais, as el nossas espacio emoções en el que los surgem, pensamientos y emociones permanecem e passam. surgen, permanecen, Se nós prestarmos se atenção desvanecen. em nossos pensamentos, Si estamos atentas o nós atentos podemos a los perceber que os pensamentos pensamientos, eles surgem espontaneamente, permanecem durante o percibimos tempo cómo e surgen passam. de manera espontánea, Onde eles surgem? Onde pasan, eles luego permanecem? se Onde eles desvanecen. passam, se dissolvem? No espaço. ¿Dónde están los pensamientos? En el espacio. E esse espaço é o aspecto Y ese iluminado da espacio mente, es que el está sempre aspecto presente. iluminado de la mente que Basta está siempre reconhecermos. presente y basta con que nosotros lo reconozcamos. Nós podemos descansar nesse espaço, respirar nesse espaço, Podemos respirar tranquilamente en ese espacio, descansar. e com essas bênçãos, então, com a prática de Guru Yoga, a gente inicia Y con mais estas um ciclo bendiciones aqui, y la práctica de mais Guru uma Yoga, sessão de comenzamos estudos do este livro, estudio, A Fuga dos Monges Bons. la fuga o el vuelo de los monjes Bon. Nós, vou compartilhar aqui, estávamos vendo na semana passada Vamos a compartir el texto en portugués. o início da invasão chinesa do Tibete, ou da Estábamos anexação en el chinesa do capítulo que Tibete. hablaba de la Nós vimos que invasión esse china processo en Tíbet. foi um Y processo fuimos histórico muito viendo mais antigo, é o resultado de este um processo proceso muito mais antigo histórico do que, não está compartilhando es ainda, muy antiguo, do que a própria, más do que o antiguo evento em si. que el evento en E o sí livro tem de sido muito la interessante invasión nisso, né? Porque y há um está siendo muy aspecto interesante histórico muito bem detalhado e de uma forma muito bem equilibrada conocer este proceso histórico sendo apresentado bastante para nós. detallado. E nós estamos acompanhando, nesse momento do livro, a história de Y habíamos um quedado funcionário en da la historia de embaixada un tibetana, funcionario é um funcionário do governo tibetano del gobierno que veio tibetano. da embaixada eh, da Inglaterra. Ah, había una persona que había E venido de conforme nós Inglaterra vimos também, tinha interesses históricos ali que na tenía região. intereses E é uma históricos en esta história región. muito bem detalhada, especialmente aí no que se refere à parte de comunicação Y este hombre se entre ocupaba en as parte de la diferentes regiões comunicación ali do Tibete, especialmente nas a regiões de través fronteira de una radio com a desde la China. frontera. Então, ele era um operador de rádio e acompanhou de um modo muito próximo, né, toda Y essa estuvo movimentação que acompañando precedeu todo a este invasão. proceso
que E aí nós precedió la terminamos a invasión. semana passada, então, Entonces acá está é, marcado el texto en donde habíamos terminado. com ah, a, a passagem, né, do Ford, que é esse funcionário, Se llamaba Ford, é, ese para funcionario, para uma região de fronteira onde havia um novo é, comandante, um novo y governador ali, um novo comandante habíamos leído que tomando había a un frente nuevo, da eh, resistência tibetana. había un nombramiento de alguien en el E aí ejército então nós de la seguimos resistencia tibetana, com que se llamaba Gabo. essa história, com essa nomeação, né, desse comandante, desse governador, que é o Nigabo. E o livro diz assim: alguns viram a nomeação Algunos de Nigabo para vieron al supervisionar o nombramiento de Tibete Gabo para superar el oriental este como del um mau Tíbet presságio. como un mal presagio. Nigabo era Gabo filho era ilegítimo de uma hijo freira de uma ilegítimo de família una monja de poderosa. una familia poderosa. Seus detratores Sus detractores apontavam para uma profecia señalaron tibetana, una profecía tibetana quando o que trono do decía, cuando Tibete el trono del Tíbet for esté guardado custodiado por uma por pessoa una de persona de condição baja inferior, cuna, então o el Tibete Tíbet seria será invadido invadido pela por China. Qi. A nomeação de Nigabo El veio nombramiento de Gabo após se outros produjo maus después presságios. de otros malos Em augurios. 1947, En o oráculo de 1947, Jung, el oráculo de Nechung, el o oráculo oráculo oficial del oficial estado do del estado Tíbet, do Tibete, había havia predicho previsto que o país que el país se enfrentaria um enfrentaría desafio a un difícil difícil vindo do desafío leste desde el no ano este do en el Tigre de año Ferro del de Tigre de Hierro en 1950. 1950. Em 1949, En um cometa 1949, apareceu nos un céus cometa sobre o Tibete, apareció en los cielos del fazendo Tíbet, com que muitos lo que se hizo que muchos lembrassem recordaran que o que el cometa cometa Halley Halley havia había aparecido em aparecido en 1910, 1910, antes da invasão chinesa lo- naquele ano, poco tá bom? antes de la invasión Nós chinesa en ese año, en tem alguém dizendo que o som está 1910. baixo, o Guilherme está comentando que o som está baixo. Será que há algum problema aqui no meu áudio? A Cris está dizendo que está bom. Talvez A você ver, ahí possa estamos aumentar um testeando pouco, un Guilherme. Não poco sei se a el Cris tema está del ouvindo audio. bem. Ouvindo bem, muito Ujú. bem. Então talvez seja algo aí, tá, Guilherme? Então, lembrando que em 1910 já havia ocorrido Entonces, uma en invasão 1910 chinesa do ya Tibete, había habido e lembrando também invasión que china al séculos Tíbet. antes já havia tido uma invasão do Tibete na China. E Y essa también história muchos años que antes estamos había habido conhecendo, né, estamos una conhecendo invasión de interessante, Tíbet a China. porque mostra a complexidade da geopolítica, Entonces, enfim, é o bueno, mundo esto real, muestra un né? O poco la samsara está aí. complejidad de Então, este samsara y de esta historia. esse cometa Halley, ele passou novamente em 1949 e de uma forma remeteu a 1910, quando ele passou pela primeira vez e quando houve a invasão chinesa naquele ano. Além disso, no mês anterior à Además, chegada el de mes Nigabo, um anterior a la terremoto de llegada de Gabo, magnitude de un terremoto de 8,5 abalou magnitud o de Tibete Oriental, 8,5 sacudió al matando este del pelo Tíbet, menos matando al 780 menos pessoas a na região. 780 personas en la región. Posso sim, Rosa. Rosa está pedindo para aumentar aqui a Ahí tela, espero que estamos seja melhor agora. aumentando Grato por el lembrar tamaño de aqui, las letras Rosa. en la pantalla, Matando pelo menos 780 pessoas na região, derrubando edifícios derrumbando em edificios Chambu en e Chambu mudando o curso y do rio cambiando el mais curso longo do del río Tibete, más largo del o Tíbet, Yarlung el Yarlung Tsangpo. Tsangpo. Se me permite fazer um adendo aqui, essas abordagens proféticas Este do, abordaje do profético Tibete como um todo, elas são muito presentes e acabam determinando están muy muitos presentes fatos históricos, né, en su cultura. naquele país. E agora, especialmente entre 2025 e Y ahora, 2030, entre há 2025 y 2030, uma profecia ou um hay una presságio que tem profecía sido apontado por o muitos mestres presagio da nossa que tradição e está também siendo de outras contado por tradições distintos maestros de nuestra tibetanas tradición y otras, sobre de maestros tibetanos, uma fase difícil, né? Um momento difícil, bem y, complicado que o mundo vai estar passando y nesses están 5 anos. diciendo que será E é por isso estos próximos que a 5 años Andrea, una inclusive, etapa muy tem nos difícil, propiciado aí, com general, a autorização dos nossos professores, uma prática de proteção
Por com eso um dos principais se protetores nos do bom, aconseja que é o como, Drenpananca. Então, bueno, agora, a cada 15 dias, às protección, una sextas-feiras, nós práctica, vamos intercalar la a práctica prática de de Sherab Rencananca. que é uma prática de cura Entonces e vamos a que de realizar la práctica de sabedoria, Sherab Chamma com a prática de proteção y do vamos a Drenpananca, intercalar la práctica de Sherab Chamma con la de que são para Drenpananca nós mesmos, e para também uma protección de proteção que nós nosotros mismos esperamos que chegue y también a todo protección que mundo, né? esperamos que Especialmente llegue aqueles que mais a todas las necessitam. personas, Então, en especial a las que más neste necesitan. momento, nós estamos passando por uma fase Entonces, dessa, né? Com maus estamos presságios, com indicações de pasando que una fase momentos en turbulentos estos años de estão momentos por vir. difíciles. E de fato, quando a gente olha aí o noticiário, a gente percebe Y de que hecho, a cuando miramos las situação noticias podemos ela percibir realmente está complicada, né? Quer que seja do las ponto de vista de situaciones son guerras, un do ponto de tanto vista ecológico, complejas do en ponto cuanto a de guerras, vista das ecología, tecnologias. la tecnología Então, también. que os mestres, os protetores iluminados nos protejam e nos guiem Entonces, vamos a pedir nessa, este tipo de nessa guía fase y turbulenta protección. que está por vir. E que, se possível, minimize ou até anule, né, os efeitos negativos dessa fase. Y esa protección puede ayudarnos O mucho. Nigabo tinha cerca de 3.500 tropas mal treinadas, de disciplina questionável, para defender Gabo contaba con 200 unos milhas de 3.500 fronteira. soldados mal entrenados y de Liderando as disciplina tropas cuestionable estavam para oficiais defender 200 escolhidos por millas de conexões frontera. familiares em Al vez frente de de las tropas había competência. oficiales elegidos por sus conexiones Muitos familiares dos soldados y por su tinham competencia. 50 ou 60 anos. Muchos de los soldados Outros eram tenían tão 50 o jovens 60 años, quanto otros 16, tenían solo 16 16. anos. Los Soldados soldados casados casados eram iban acompanhados acompañados de por sus suas familias, famílias, que os que los seguiam seguían mesmo incluso quando eram cuando eran deslocados para o invitados combate. a combatir. Então, desde a semana passada, nós vimos que realmente esse comandante, esse Nigabo, né, parecia Entonces ter ya veníamos escolhido viendo contra o Tibete, assim, porque ele que este fez tudo comandante que fue para elegido no ayudaba manjar as mucho defesas tibetanas para bem los intereses del frágeis Tíbet. e essa formação aí dos soldados, né, reforça essa perspectiva de que, no mínimo, ele era bastante incompetente. Como que digamos que era Muitos competente. oficiais careciam de treinamento militar, de Muchos acordo com a oficiales política do carecían de governo entrenamiento de militar evitar en consonancia con la a política del criação gobierno de corpo de de oficiais evitar la creación profissionais. de un cuerpo de oficiales profesionales que pudiera llegar a tener influencia política. Corpo de oficiais profissionais que pudesse se tornar politicamente influente. As tropas carregavam Las principalmente tropas armamento llevaban en su ultrapassado, mayoría embora alguns armamento dos anticuado, regulares tivessem sido aunque algunos de los recentemente soldados equipados com regulares rifles habían sido automáticos equipados Bren recientemente e submetralhadoras con Sting fusiles automáticos fornecidos Bren pela y Índia. metralletas Sten Cerca de suministrados 1.500 por India. missilianos Campa, recentemente Unos recrutados de 1.500 lealdade milicianos suspeita, Campa, recientemente reforçavam as unidades reclutados do y de exército dudosa regular. lealtad, Nigabo e reforzaron seus las oficiais eram unidades tibetanos del centrais ejército, da del ejército província de regular. Tsang, Ngabo y sus impostos a oficiales uma eran comunidade tibetanos oriental que centrales de só la tinham provincia de pouca Uzán, conexão com o governo central. impuestos a una comunidad Os tibetana oriental Campas que sentía poca conexión ressentiam-se con dos el gobierno impostos central. coletados pelo governador, que os chefes Los locais campas haviam estaban resentidos concordado em por el troca da impuesto promessa do cobrado governo de por el defender Khan gobernador das que los jefes locales incursões habían chinesas. acordado a Lembrando que cambio de Khan la é a promesa del região onde gobierno nasceu e de viveu defender aí a Camp por de boa las parte incursiones em chinas. sua infância e adolescência, o nosso mestre Tenzin Norgay Lompo Rinpoche. Né? A população via os La oficiais población na veía administração a de los Nag funcionarios de la como administración de intrusos, Gabo em como parte intrusos, porque os altivos en tibetanos parte porque ocidentais los falavam altivos um dialeto tibetanos diferente e occidentales seus hablaban costumes un eram dialecto estranhos. diferente y sus Por costumbres les exemplo, parecían os extrañas. tibetanos centrais usavam uma Los boa tibetanos dose de centrales, manteiga em por seu chá, ejemplo, mas usaban os una buena dosis campas de mantequilla de bebiam yak chá en su sem té, manteiga. pero los campas As bebían el té diferenças sin mantequilla. culturais eram amplificadas pelo Las preconceito. diferencias culturales se vieron Tibetanos amplificadas por los centrais viam prejuicios. os Los campas como tibetanos centrales grosseiros e veían a estúpidos. los campas Os como campas groseros, viam tontos. Nigabo e Los outros campas tibetanos centrais como veían a
a comunistas Ngabo que visavam y otros enriquecer tibetanos os povos centrales como locais. oportunistas que intentaban Os campas enriquecerse a também expensas de los ressentiam sua locales. falta de acesso ao Los poder campas también político, estaban resentidos bem por su como as falta de acceso al exigências dos poder funcionários do político, governo que os así como por las forçavam a exigencias de los fornecer transporte funcionarios del gobierno gratuito que para los seus obligaban empreendimentos a comerciais. proporcionar transporte gratuito para Jaú sus operaciones havia comerciales. reconhecido o problema Lalu e feito um había esforço reconocido el para tratar problema das y queixas se do había seu esforzado por povoamento, abordar las mas quejas de los Ngabo campos, pero Ngabo exacerbou as exacerbó tensões las com seu tensiones estilo con su distante e estilo formal. distante y formal. Os chineses queriam Los evitar chinos lutar querían contra os evitar campas, luchar contra los campas, conhecidos por que eran suas conocidos ferozes por su habilidades feroz de luta e habilidad para el cavalaria. combate y Os su habilidad funcionários para montar a chineses caballo. Los entendiam, funcionarios chinos entendiam que os campas comprendían que eram los campas ambivalentes em tenían relação ao governo sentimientos de Lhasa encontrados hacia el gobierno e de que Lhasa eles, y que sobre principalmente, todo temiam que os temían que los comunistas comunistas atacaran atacassem su sua religión religião e cultura. y su cultura. Para dissipar esses Para tremores, apaciguar as esos temores, tropas las chinesas tropas chinas receberam recibieron ordens de órdenes de cortejar a cortejar a la população, población pagando pagando tudo todo en em dinheiro, efectivo, evitando as evitando mulheres a las locais mujeres e locales y permanecendo em permaneciendo en sus seus campamentos acampamentos quando não cuando no estavam de estaban en serviço. servicio. Seus esforços colheram Sus resultados nas esfuerzos áreas dieron tibetanas resultados étnicas en de las zonas Sichuan, étnicamente no lado tibetanas de oeste do Sichuan, Alto Yangtze. Sichuan, en Parte la da orilla população foi este conquistada del Alto e Yangtze. vários Una tibetanos parte de la influentes población se convenció começaram y a varios cooperar com tibetanos o exército influyentes chinês. comenzaron a Na cooperar semana con el passada, ejército os chino. autores do livro, que são autores La semana pasada, los norte-americanos, né, autores não del são autores libro, chineses, que eles já son haviam norteamericanos, falado que ya o habían hablado exército da Libertação Nacional, o Exército Popular, que el né, ejército do regime eh, comunista del régimen chinês, comunista chino, além de muito organizado, era además de muy muito organizado, cooperativo com a população local, inclusive ajudavam colaboraba na agricultura. con la Aqui está falando que población, eles não incluso ayudando a los estupravam, né? Não pobladores. estupravam as mulheres, enfim, é o mínimo que se espera, mas lembrando que estamos em contexto de guerra e que nas guerras os exércitos cometem Como que atrocidades. en las guerras E o el livro nos mostra comportamiento suele ser más salvaje um y aspecto aquí histórico estamos interessante viendo nesse momento, pelo menos, né? Depois que nós já este sabemos que ejército se enfim, ela vai comportaba diferente, é, é, que se cooperaba. tornar bastante violenta aí na repressão Luego do eso cambió. Tibete, mas nesse momento inicial eles estavam buscando mais a cooperação. Enfrentando o escasso exército tibetano do outro lado do Frente rio al exiguo Yangtze, ejército estava o tibetano, al exército otro lado del comunista curso chinês superior del río submetido a Yangtze, batalhas de se 5 encontraba un milhões de ejército homens. comunista chino de 5 Apesar de millones de seus hombres, uniformes probado en soldados e batalla. A sortimento pesar de de sus rayos armamentos uniformes y americanos de e la variedad de russos, armamentos as tropas estadounidenses y eram rusos, dedicadas e las tropas altamente estaban treinadas. dedicadas y altamente A força da entrenadas. invasão La fuerza de la consistia em invasión uma unidade consistía en especial de una cerca unidad de 20 mil especial de unos homens 20.000 treinados hombres para um avanço entrenados para un veloz de avance veloz 4 como un pontas, rayo, com o de 4 objetivo de frentes, capturar Chando destinado e a capturar Chamdo prender o y exército atrapar tibetano. A al força ejército recebeu tibetano. treinamento especial em ataques La noturnos fuerza e recibió entrenamiento condicionamento especial para en alta ataques nocturnos altitude, y com ênfase acondicionamiento em a gran percorrer altitud, longas con distâncias sem énfasis parar. en moverse largas Disciplina, distancias sin detenerse. treinamento e números davam aos chineses uma vantagem, mas que La poderia ser disciplina, el entrenamiento y la atenuada cantidad de se os tropas dieron a los tibetanos chinos ventaja, usassem as pero defesas esta podía proporcionadas verse pela mermada si los formidável tibetanos paisagem usaban que la os defensa chineses que les ofrecía enfrentariam el após formidable atravessar o paisaje Alto Yangtze. al que se enfrentaban los A chinos después, dificuldade do terreno sobre todo de confrontando os cruzar el Alto chineses Yangtze. se reflete no La nome dificultad del tradicional de terreno Kham. al que se enfrentaban los chinos se E refleja en aqui el nombre tradicional japonês, de né? Kham, que es Shi Rushi Gandruk, Gandruk, ou que algo assim. significa Ou 4 ríos, a 6 cordilleras, tradução 4 rios, 6 cordilheiras. Uma y que es una referência a referencia seis a las 6 cadenas paralelas montañosas que paralelas descem para as que profundas desembocan en las gargantas dos profundas rios gargantas de Salween, los ríos Mekong, Salween, Mekong, Yangtze e Yangtze, Yalong, Yalong, todos y com nascentes no Planalto todos tibetano. estos son Então a nacimientos, geografia era muito tienen nacimiento favorável en la ao meseta Tibete. tibetana. E ainda é, né? O Tibete ele é muito fechado, não apenas politicamente, mas também, talvez, Tíbet sobretudo, es un país geograficamente. cerrado no E essa solo região, religioso, especialmente, é uma região sino ainda también mais fechada, né? cerrado
protegida por geográficamente, 4 rios e 6 cordilheiras. como vemos, protegido As por tropas 4 ríos chinesas y 6 cordilleras. cruzariam o Alto Yangtze Las tropas e se chinas cruzarían dirigiriam el Alto para a Yangtze y cordilheira se Hengduan, dirigirían a la que cordillera corre de Henan, norte a sul ao que se longo da extiende de norte a fronteira, sur a lo com largo de la picos de frontera, até 20.000 con pés. picos de hasta 20.000 As pies de trilhas altura. apertadas que seguiram Los o Alto estrechos Yangtze senderos que até seu seguirían objetivo desde el Alto Yangtze hasta su serpenteavam por objetivo montanhas íngremes e atravesarían vales montañas profundos cobertos escarpadas y com valles florestas de profundos pinheiros e cubiertos de bosques de bosque de bordo, pinos y arboleda de carvalho e arces, bambu. robles y bambúes. No verão, as En clareiras verano, florescem los com claros florecen aglomerados de con racimos de rododendros, rododendros, lilas, primullas lilásses, y rosas. primaveras e rosas. Beleza que Una belleza disfarçava o que perigo que a contradecía el paisagem peligro que representava para uma representaba el força paisaje invasora. para una Então, fuerza aqui são nomes invasora. de flores, né? Flores que traziam beleza e disfarçavam, segundo o texto, o perigo da paisagem. O mesmo terreno El acidentado mismo e terreno ampla accidentado cobertura y la poderiam amplia permitir cobertura que um pequeno e podrían determinado permitir grupo de que un grupo defensores pequeño y obtivesse definido uma de força defensores superior em passagens mantuviera a raya estreitas. a una fuerza À superior en pasos meia-noite de estrechos. 5 de outubro de 1950, La um noche del 5 de pelotão octubre de do 1950, un centésimo pelotón del 54º 154º Regimento Regimiento Chino Chinês do Corpo do del Exército do Cuerpo de Sudoeste Ejército del Suroeste atravessou cruzó el Alto furtivamente o Yangtze alto rio y Yangtze derrotó e a una derrotou pequeña uma fuerza pequena força tibetana tibetana que que protegia o protegía el mosteiro monasterio de Chokorgon, Chokorgón sin sem disparar disparar um tiro. un solo tiro. O pelotão El chinês pelotón era a chino ponta de lança era la punta de de uma una força fuerza de cerca de de unos 4.000 4.000 homens hombres que que passou os pasó 5 dias los seguintes siguientes atravessando o 5 rio. días atravesando A el río. força principal atacou em La 7 fuerza de outubro. principal Uma atacó el guarnição de 7 de cerca de octubre. 200 Una tibetanos em grande guarnición de unos desvantagem 200 numérica tibetanos, opôs-se muy à inferior en principal número, travessia em se opuso al Gantung. grupo, al cruce Os principal tibetanos bem en Ganto. entrincheirados infligiram pesadas baixas aos Los invasores, tibetanos que se mas habían foram atrincherado en finalmente el lugar forçados a recuar infligieron como muchas os bajas a chineses los em invasores, perseguição. pero finalmente tuvieron que Outra força retirarse de perseguidos tibetanos por los bloqueou chinos. uma das pontas chinesas Otra fuerza de em tibetanos Dengkok por bloqueó vários uno de los dias, frentes chinos en mas os Bangkok durante chineses varios os días, flanquearam pero com los uma chinos lo segunda flanquearon travessia do rio con ao un segundo norte. cruce fluvial más al A força norte. tibetana La retirou-se fuerza intacta. tibetana se retiró intacta. A principal força La tibetana principal fez uma fuerza tibetana resistência em um se passo plantó en un estreito que paso estrecho proporcionava uma que les posição proporcionaba defensiva una natural. posición defensiva Os natural. tibetanos Los lutaram chinos ferozmente, lucharon mas mesmo sua ferozmente, vantagem pero geográfica incluso não pôde superar sus as tropas táticas, treinamento e no armamentos pudieron superiores dos chineses. superar las tácticas, Incapazes de entrenamiento resistir y ao ataque chinês, armamentos os superiores tibetanos de los chinos. recuaram para uma cidade próxima, onde foram reforçados. Acreditando que haviam deixado os chineses muito atrás, os tibetanos, em retirada, acompanharam para a noite, Creyendo que habían dejado a sem los chinos perceber que as atrás, tropas los chinesas haviam tibetanos perseguido sem pausa, en retirada movendo-se pelas montanhas durante a noite. Os chineses fueron a atacaram na acampar sin darse escuridão, cuenta que los pegando os chinos los tibetanos seguían por las desprevenidos. noches. Los As chinos tropas atacaron chinesas en la oscuridad, aterrorizaram as tropas tomando tibetanas, desprevenidos batendo a gongos, los tibetanos. gritando e disparando Las tropas artilharia. chinas aterrorizaron a las Atordoados tropas pelo inesperado tibetanas, ataque, os batiendo gong, tibetanos foram gritando y incapazes de disparando organizar uma artillería. defesa coordenada. Los A força tibetanos fueron tibetana se incapaces de dissolveu em organizar fuga una com suas defensa famílias a ordenada. reboque. La fuerza O tibetana se disolvió en desastre fuga abriu o con caminho sus para familias. Shamdo aos invasores. Não havia reforços para lançar No na había brecha, porque refuerzos Ngabo para havia lanzar falhado em criar porque uma Gabo reserva. había fallado en crear una Sem reserva. forma de se comunicar com seus postos Sin forma de avançados, comunicarse con sus puestos Ngabo avanzados, Gabo permaneceu alheio à no se invasão enteró de la chinesa invasión até china 5 hasta dias 5 días após o seu después início. que comenzara. A notícia veio de Ford, que soube da invasão enquanto estava em Ford seu se posto em enteró de la Shamdo, invasión monitorando uma mientras transmissão da escuchaba una Índia. transmisión desde la India. Ngabo usou En su imediatamente puesto o en rádio de Chandu, duas vias para Gabo buscar utilizó instruções do governo em inmediatamente Lhasa. la radio O bidireccional ajudante de para campo pedir de Ngabo, instrucciones al gobierno de Lhasa. Sogon, falou El por ayudante rádio de sem campo fio de com o Gabo, oficial em Hugo, Lhasa. habló Para por radio seu inalámbrica espanto e con un frustração, funcionario de Lhasa. foi informado que os Para su asombro y funcionários do frustración, governo le não dijeron que los podiam funcionarios del ser gobierno no incomodados podían porque molestarse en estavam asistir participando de um porque piquenique asistirían a una de 5 fiesta dias. picnic de algunos días.
E aí, repito, né, os autores desse livro são jornalistas, Entonces, e repetimos, fizeram los um autores trabalho de este libro de son documentação bem interessante, bem periodistas detalhado y desse tienen momento. Que Se mucho dane o material piquenique deles, gritou periodístico. Tsougal no rádio. Entonces dice, bueno, al Embora diablo este estejamos picnic, bloqueados aqui, a gritó nação Shogo por esteja la radio. ameaçada e cada Aunque minuto possa estamos fazer diferença para nosso bloqueados destino, aquí y la nación está você fala sobre amenazada, esse maldito cada minuto piquenique? puede marcar la diferencia en nuestro Os destino. Y ustedes chineses haviam hablan derrotado ou de un contornado picnic. guarnições tibetanas por toda a Los fronteira, chinos habían e duas derrotado pontas do o ataque eludido estavam a las sendo dirigidas para guarniciones Xiamen, tibetanas a lo sem nada largo em de seu toda la caminho. frontera, Uma y terceira los frentes ponta del estava se ataque se dirigindo dirigían para o hacia Changdu cruzamento a sin oeste nada de que se Shandong. interpusiera en su camino. Capturar o Un tercer cruzamento frente se dirigía hacia el cruce prenderia o de que restava caminos das forças oeste de Changdu. tibetanos Capturar el cruce tibetanas. de caminos E atraparía Gabo lo que recebeu a quedaba de las notícia em fuerzas 16 de tibetanas. outubro de que tropas Gabo chinesas recibió haviam la sido noticia avistadas el 16 de perto de octubre de que se habían Rioshui, avistado na tropas chinas trilha para o cerca de cruzamento. Riboche, O en el governador camino entrou em hacia el pânico. cruce de caminos. Ele pediu El permissão gobernador à entró en aliança pánico. para se render e Pidió foi permiso al asa recusado, para mas rendirse y se recebeu lo permissão negaron, para recuar. pero sí recibió 2 permiso de dias retirarse. depois, demonstrando 2 días covardia e um después, julgamento mostrando su incrivelmente falho, cobardía y un juicio Ngabo reuniu asombrosamente todos os defectuoso, cavalos Gabo disponíveis reunió e fugiu de todos los seu caballos posto às 7 disponibles da manhã, y huyó de sem su se puesto preocupar em al notificar amanecer Ford sin a molestarse milícia en Campa ou notificar outros a Ford oficiais. el campo. Apenas o exército recebeu aviso. O exército seguiu o governador, ficando para trás em uma procissão de soldados Solo el ejército recibió e la seguidores notificación. do El ejército acampamento siguió al espalhados gobernador pela trilha detrás por de milhas. una procesión de soldados y Ford seguidores acordou del naquela manhã campamento para que encontrar se a cidade em extendían a lo largo tumulto. del camino Os durante kilómetros. milicianos Campas, Ford se irritados porque despertó Ngabo y havia encontró la ciudad descumprido en sua ruinas. promessa de defender a cidade, Los estavam Campa saqueando estaban edifícios do enojados porque governo. Gabo había incumplido Ford su selou promesa seu de cavalo e defender saiu la da ciudad cidade, y estaban evitando os saqueando edificios. Campas, que Ford poderiam tê-lo montó matado a em sua caballo fúria. y salió de la Ele ciudad, cavalgou 8 evitando a horas los para Campas que finalmente podrían alcançar haberlo Ngabo às 4 da tarde. atrapado y matado por su Às furia. 18, Ngabo Cabalgou recebeu a durante confirmação 8 de que horas os chineses haviam hasta tomado que Rioche. finalmente O alcanzó a comandante Gabo. da guarnição da cidade entrou em Gabo recibió la pânico quando os confirmación de que primeiros los tiros chinos foram habían tomado disparados e Riuch. fugiu, El deixando comandante suas de la tropas guarnición para de la ciudad oferecer uma había entrado en resistência pánico cuando se ineficaz. oyeron los primeros Os disparos y huyó, chineses ocorriam em direção dejando ao que sus tropas cruzamento. ofrecieran Ngabo una atravessou o passo resistencia Magong de 15 ineficaz. mil pés às Los 22 chinos horas. corrían hacia el cruce de A meio caminos. caminho da Gabo montanha, cruzó Ngabo encontrou el um paso grupo de cerca de de 30 Lagón soldados de tibetanos trazendo 4.500 de artilharia, altura rifles e a las munições 22 de horas de la gás. noche. A mitad de Ignorando seus la montaña, conselheiros Gabo se encontró atônitos, con un grupo de Ngabo, unos 30 soldados inexplicavelmente, tibetanos que traían ordenou que artillería, os soldados fusiles y jogassem a municiones desde el munição asa. e as armas de um Ignorando a penhasco e sus se atónitos juntassem à asesores, fuga. Gabo inexplicablemente ordenó que Perplexo arrojaran com a ordem, las armas mas por un relutante em acantilado y se questionar-se unieran en la huida. com o superior, Desconcertados, os soldados pero obedientemente, reacios a mas a cuestionar al contragosto, superior, empurraram sua preciosa carga obedientes pela borda pero penhosa. regañadientes, empujaron su preciado Pouco depois, cargamento por el os borde del aviões acantilado. retornaram com a notícia de que os Luego, los chineses estavam exploradores ocupando o regresaron con la cruzamento. noticia de que los chinos Cerca de estaban 100 ocupando el cavaleiros cruce de chineses caminos. haviam percorrido 50 milhas por Alrededor de un dia centenar de para jinetes chegar ao cruzamento antes dos habían tibetanos recorrido e 80 prender kilómetros por Ngabo día e suas para tropas. vencer a los tibetanos en la Ngabo encrucijada y ignorou os apretar a apelos Gamos y sus para que tropas. lutassem para escapar e, em Gabo vez desestimó disso, las súplicas de decidiu que lucharan procurar para salir santuário em y um buscó mosteiro a refugio algumas en horas un de monasterio distância, a pocas no horas de topo de um distancia, vale en la densamente cabecera de arborizado. un valle densamente arbolado. Poucas horas após a chegada dos tibetanos, Pocas horas después os de su soldados llegada, chineses los cercaram o soldados mosteiro chinos rodearon el e monasterio. Gabo se rendeu Gabo imediatamente. se Os rindió de tibetanos inmediato entregaram y suas los armas aos tibetanos chineses. entregaron sus Um armas a los oficial chinos. chinês dirigiu-se aos Un prisioneiros oficial chino tibetanos se dirigió a através los de um prisioneros intérprete. tibetanos a Nós través de un trazemos a intérprete. paz, disse Les ele. traemos la paz, dijo. Viemos Hemos libertá-los dos venido a demônios liberarlos de los estrangeiros. demonios extranjeros. Os chineses e os Los chinos y tibetanos los são tibetanos son irmãos, hermanos, um un povo, uma pueblo, raça, una uma raza, nação. una nación. Fomos separados Nos han por separado por los extranjeros estrangeiros que se que se sentaram han em seus sentado pescoços sobre e os sus mantiveram cuellos y los han afastados da mantenido pátria. separados de la madre patria. Ele olhou para Ford, Miraron a Ford dizendo: y luego Você dijo, pode pueden reconhecer esses reconocer a estos estrangeiros pelos extranjeros narizes
por sus longos, largas narices, olhos ojos azuis azules, redondos e pele clara. redondos y su piel clara. Os tibetanos Los ficaram tibetanos estaban desconcertados. perplexos. Ford era o Ford único era el ocidental que a único maioria dos occidental tibetanos já havia y la visto. mayoría de O los único outro tibetanos ocidental no conocían. Tibete era outro operador de rádio em Los Lhasa, tibetanos súdito nunca habían britânico. visto nada parecido. El único Enquanto otro uma câmara occidental era filmava otro sendo aparelhos de operador de propaganda, radio de Lhasa. cada tibetano recebeu uma moeda de prata Mientras una chinesa e um cámara filmaba la salvo-conduto, escena sendo con fines instruído a voltar para propagandísticos, casa. a cada tibetano se Ford le dio foi una levado moneda para china uma de prisão na plata China, y un onde salvoconducto ficou y detido se por le dijo que 5 fuera a su anos casa. de Ford interrogatório fue e llevado a prisión reprovação, en China, com donde constante estuvo medo de recluido execução. durante 5 años Embora o para caminho ser para Lhasa ainda interrogado, estivesse aberto, reeducado o y con el Exército temor Vermelho constante de avançou ser para o oeste ejecutado. apenas para uma curta distância e parou. Aunque Sua el camino hacia intenção era Lhasa forçar os estaba tibetanos à despejado, mesa de el ejército negociações rojo sem avanzó recorrer a mais força. solo una corta distancia Mao hacia Tse-tung el oeste y se queria detuvo. evitar lutar em um Su terreno intención era obligar a los considerado com tibetanos a logística sentarse a la impossivelmente mesa, difícil. a negociar. Apenas mulas Mao podiam quería transportar evitar suprimentos, luchar en ônibus un de terreno caminho que se accidentado estenderia por mais con de una 1.000 milhas até logística Lhasa. posiblemente difícil. A invasão chocou o Solo las governo mulas tibetano, podían transportar que novamente suministros buscou ajuda fora de a lo suas largo fronteiras. de más de 1000 millas hasta O Lhasa. Tibete La apelou à invasión comunidade internacional, sorprendió mas a al atenção do gobierno mundo estava tibetano em y outro lo obligó a lugar. buscar ayuda A fuera de su Coreia do frontera. Norte havia invadido a Tibet apeló Coreia a do la Sul. comunidad internacional, Mês pero depois la que os atención chineses mundial cruzaram a estaba en otra fronteira parte. tibetana. Corea del Norte había Os invadido apelos do Corea del Tibete Sur foram ignorados. un mes después de que los Em chinos Lhasa, cruzaran o desastre la frontera militar de tibetana. Chikan foi recebido com Los desprezo, llamados del Tíbet fueron ignorados. refletido em En Lhasa, canções de el desastre rua militar en que Kham fue nomeavam recibido dois con dos desprecio, comandantes lo que infelizes se sob reflejaba en Liao. canciones callejeras E a que canção diz nombraban assim: a dos liderado de los pelo Derge Seng dos desventurados Caras, comandantes bajo então el mando de comandante Lao. sem esperança Kanchunga, o Y acá quartel-general do está regimento militar do governo de Kan, está cheio la de letra de las excrementos canciones de que cantaban. verdugos. O grande e feroz comandante, que Hablaban nunca pôs os olhos no este inimigo, comandante sin por um pedaço de esperanza. merda, assustou-se e eh, fugiu. bueno, eran como un O canto de burla. 14º Dalai Lama fugiu para a fronteira indiana, mas voltou El para Lhasa em decimocuarto julho de Dalai 1951 Lama após huyó consultar a um la oráculo. frontera india, pero E regresó a Gabo Lhasa ganhou en julio de infâmia e mudou o curso da história 1951. tibetana quando Gabo se hizo assinou um famoso y acordo cambió de el curso de la 17 historia del pontos em Tíbet 23 de maio de cuando firmó un acuerdo de 1951 em 17 Pequim, puntos el 23 prometendo de mayo autonomia de tibetana e não 1951 en interferência Pekín, na religião, prometiendo em troca autonomía do controle chinês tibetana y das no relações injerencia exteriores do en la Tibete. religión, y Nigabo cambio del assinou o control chino documento sem a cambio del consultar os control outros chino membros de do las Kashag ou relaciones Dalai exteriores Lama. del Tíbet. O jovem Gabo Dalai firmó el Lama documento enfrentou o sin fato consultar a consumado, los demás miembros del decidindo Kashag ni al Dalai tirar o Lama. melhor proveito das circunstâncias. El Dalai Ele Lama decidió aprovechar el considerava que, máximo cooperando com a China, en estas pudesse circunstancias con evitar la esperanza de que derramamento de cooperando sangue con China e formar podría uma evitar el parceria derramamiento que de sangre, garantiria que a formar una religião e a asociación cultura que do Tibete garantizara que la não religión y la seriam cultura afetadas del Tíbet no pelo se vieran domínio chinês. afectadas por el dominio chino. Mas o pior ainda estava por vir. Pero lo peor estaba por venir. Então acho que podemos terminar aqui, até porque é o fim do capítulo, depois já Entonces, avançaremos no acá capítulo termina 5. el capítulo Só anotar aqui número como nós 4. perdemos. Así que hoy vamos a Terminamos dejar por aquí. aqui em 15/4. Então é isso, amigos e amigas. Continuamos aí conhecendo um pouco mais da história da incursão militar, né, dessa história mais Bueno, que não terminamos está este focando nos capítulo nossos mestres, mas é o dedicado pano de fundo a los detalles de la para tudo o que invasión. aconteceu. E de alguma forma isso nos enriquece, né, culturalmente, historicamente. Então, Y es una manera de vale muito a conocer pena aí también essa la experiência. historia de esta Não tradición. sei se alguém quer compartilhar alguma coisa. Si alguien quiere compartir, preguntar o hacer algún comentario, Então, podemos fazer a dedicação, recitar o mantra de longa vida a podemos hacer la Yongtse Rinpoche. dedicación y la recitación y Um dedicación del minutinho. mantra para Tenzin Namdan Rinpoche. So drum up
aqui. Então, nós falamos aqui durante a leitura sobre a prática de Drempananka Estuvimos e, hablando e o mantra de también longa vida de la práctica de é o Palanca mantra y de el tesão mantra de larga ímpar, vida. que é filho do Drempananka, né? Então, é um mantra muito poderoso também, Es é un um mantra muy mantra de poderoso proteção del hijo de e, sobretudo, Palanca o mantra é muito voltado aí à vida longa, y à un saúde, à mantra vida longa, à força que vital. se realiza para lograr la É uma larga prática de vida, la resgate da fuerza, alma, que é uma prática también para la importante no práctica de Hon, rescate né? del alma. Chamada em Es inglês, una em português, práctica de resgate importante da en el alma. Hom. Tem uma questão aí de tradução, mas para nós entendermos é essa prática, né? No es Resgatar exacta a la nossa força traducción, pero vital. es una manera de que Então, nosotros podamos entenderla. nós dedicamos aí esse mantra Entonces para a vamos vida a longa do dedicar ese Yongtse manda Rinpoche, para do la nosso vida mestre, larga do de nosso Tenzin professor direto, Rinpoche, Tenzin Wangyal para Rinpoche, e nuestro também podemos maestro dedicar Tenzin para Wangyal todos os Rinpoche seres, para aqueles que y estão también para precisando, todos para los nós seres, mesmos. para Então é nosotros um mismos. momentinho aí para nos conectarmos com o mantra. Nos tomamos un momento para conectarnos. Agaramula Tinamavado Moye Oye, Neza Sodro Agamula Tinamavado Moye Neza Sodrum Agaramula Tinamavado Moye Neza Sodro Agamula Tinamavado Moye Neza Sodrum Agaramula Tinamavado Moye Neza Sodro Agamula Tinamavado Moye Neza Sodrum Agaramula Tinamavado Moye Neza Sodro Agamula Tinamavado Moye Neza Sodrum Agaramula Tinamavado Moye Neza Sodro Agamula Tinamavado Moye Neza Sodrum Agaramula Tinamavado Moye Neza Sodro Agamula Tinamavado Moye Neza Sodrum Agaramula Tinamavado Moye Neza Sodro Agamula Tinamavado Moye Neza Somneza. E aí dedicamos então uma prece de dedicação, toda a virtude pura realizada por meio das três portas, dedico ao bem-estar de todos os seres dos três reinos, Yo dedico para el havendo bienestar de los seres de purificado los tres todas as reinos, seis aflições reinos, e todos os habiendo purificado obscurecimentos todas dos las três aflicciones y venenos, sufrimientos que de los tres rapidamente venenosos, possamos que atingir o rápidamente estado podemos completo alcanzar de el estado Buda completo de dos Buda três de corpos. los tres cuerpos. É isso aí, pessoal. Podemos interromper a gravação aqui.